final nós vamos terminar cantando Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então é isso aí, né? Paulo, certa vez, escreveu que se Cristo não estivesse vivo, em vão seria a nossa pregação e também vã seria a nossa fé. Preste atenção. Paulo disse que nós só pregamos e só cremos porque Ele está vivo. Se Ele não estivesse vivo, não haveria razão de crer. Crer em quê? Em Deus morto? Se Ele não estivesse vivo, também não haveria razão de pregar. Pregar acerca de quem? De quem não existe? Então, porque Ele está vivo, nós pregamos e nós cremos. Porque Ele está vivo, nós podemos crer que amanhã uma nova oportunidade receberemos de nos tornarmos um pouco mais parecidos com Ele. Amém? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8. E eu vou ler a partir do versículo 34. Vou ler o versículo 34, o versículo 35 e o versículo 36. Eu coloquei a leitura aqui, apenas por uma questão de tradução. Nós utilizamos aqui na Terceira Igreja a Nova Versão Internacional. Então, se você tem outra versão, não tem problema, mas apenas para facilitar, eu vou colocar aqui à frente, ok? A versão que nós utilizamos. Marcos 8, a partir do versículo 34. A Bíblia diz assim: então ele chamou a multidão e também os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida deverá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, na verdade, salvará a vida. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos orar. Senhor, por favor, aquieta o nosso coração e a nossa alma nessa hora e nos dê a revelação da tua bendita palavra. Faça cessar agora qualquer movimento estranho, qualquer movimento, ó Deus, no mundo espiritual que não provém do teu trono. Cessa agora, em nome de Jesus, porque nós queremos estar libertos para receber a tua palavra. Mentes, corações aprisionados, nós agora ordenamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essas mentes e corações sejam soltas agora e liberadas para receber a tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que uma característica que merece destaque na vida daquele que decide andar com Cristo, uma característica que merece destaque na vida daquele que se apresenta como discípulo de Jesus, é exatamente a sua perspectiva acerca da morte. Por exemplo, se você tivesse que responder essa questão: o que você pensa quando o assunto é morte? O que vem à sua mente? Qual sentimento começa a nortear a sua vida, ou permear o seu coração? O que você pensa quando o assunto é morte? E quando esse substantivo morte é pronunciado, qual a sua reação? Quais os sentimentos que permeiam você? Sabe, gente, a Bíblia apresenta o desejo de Deus em se tornar ou nos tornar capazes de enxergar qualidades nessa palavra morte. Eu penso que quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia uma revelação onde Deus deseja tornar claro aos nossos olhos algumas qualidades nessa palavra que tem amedrontado milhares de pessoas. Tem gente que quando você fala morte, a pessoa já quase desmaia, não é verdade? Tem gente que tem horror à pronúncia dessa expressão. Eu queria lembrar você que o texto que nós acabamos de ler traz um grande paradoxo. O paradoxo é: vida por meio da morte é um dos maiores princípios da fé cristã. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que pensar sobre a essência da morte é enxergar a morte não como o término da vida, mas enxergar a morte como a entrada para a verdadeira vida. Nós não precisamos temer a morte.
até porque não tem como evitá-la, não tem como prevê-la, não tem como marcar na agenda, não tem como marcar o melhor momento. A morte sempre chega abruptamente. Porém, a Bíblia está mostrando para mim e para você nessa noite, que pelo fato de estarmos fincados com a fé em Cristo, nós não precisamos temer a morte. Até porque vida por meio da morte sempre foi um princípio espiritual. A Bíblia sempre deixou clara que a morte não deve ser vista como o término da vida, mas a morte deve ser encarada como o start, o início, a entrada para a verdadeira vida. O cristianismo, gente, oferece uma vida, porém o cristianismo, ao oferecer a vida, deixa muito claro que a estrada para a verdadeira vida é caminhar em direção à morte. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem é que tomava a cruz sobre si? Só tomava a cruz sobre si aquele que tinha sido condenado, que estava caminhando para a morte. Era o condenado que era obrigado a pegar a sua cruz e agora, por aquela via crucis, aquele martírio, caminhar até o local onde a cruz seria fincada e o seu corpo seria preso. Sabe, gente, quando Jesus diz para os discípulos: olha, você precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz para me seguir, Jesus está falando: se você quer ser meu discípulo, comece a caminhar para a morte. Só que o extraordinário disso é que a morte que Jesus diz que eu e você devemos caminhar, na verdade não é morte. Porque ele está dizendo no texto: quem achar a vida, aliás, versículo 35, quem quiser salvar a sua vida, deverá perdê-la. E quem perder a vida por amor a mim, pelo Evangelho, na verdade irá encontrá-la. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que existe uma vida que não é vida, e existe uma morte que não é morte. Existe uma vida que não é vida, porque acaba com a morte. Mas existe uma morte que não é morte, porque dá origem à verdadeira vida. Isso é extraordinário. Eu não sei porque você ainda não está vibrando, porque quando eu e você chegarmos no dia de ter o nosso corpo sepultado, colocado num esquife, colocado ou engavetado numa sepultura, aquilo não vai representar o fim da nossa história, porque para quem crê em Jesus, discípulo de Jesus, acredita que a morte não coloca um ponto final, pelo contrário, a morte dá a oportunidade de chegarmos no nosso destino eterno. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que nós devemos caminhar em direção à morte, mas não é uma mera morte física. Existem algumas situações em que eu e você só seremos frutíferos em Deus e bem-sucedidos se existirem alguns tipos de mortes em nós. A propósito, olhar a morte sob a perspectiva bíblica é entender que alguns benefícios só poderão ser alcançados por nós se existir a morte. Por exemplo, o que você tem a falar sobre salvação? Se não houvesse morte, irmão, não haveria salvação. Logo, a morte não é maléfica. A morte é... Pode falar sem medo, irmão. Está com medo de morrer hoje? Fica tranquilo. Aliás, se quiser, escreve logo aí no cartãozinho aí da oferta, qual hino você quer que cante. Porque aí quando você morrer a gente canta, não tem problema. Mas olha aqui, está com medo de falar? Se não houvesse morte, não haveria doutrina da redenção. Porque quando a gente olha para Gênesis e vê o Adão e Eva comendo do fruto que foi proibido, e agora porque foram descobertos, se escondem, e ao se esconderem tentam cobrir a nudez com algumas folhas, qual é a providência divina dando início à doutrina da redenção? A Bíblia diz que Deus mata o cordeiro, mata o animal, da pele do animal cobre a nudez de Adão e de Eva. Por quê? Porque Deus já estava ensinando para a humanidade
que o problema do pecado, o problema da nudez, da vergonha do homem, só pode ser resolvido se houver morte. Nós precisamos entender que salvação é sinônimo de vida em Deus. No entanto, todos nós, a Bíblia diz que todos nós, por conta do pecado, fomos afastados da vida em Deus. O homem foi expulso do jardim, e a expulsão do homem do jardim resultou no seu total afastamento da presença de Deus. O texto de Isaías 59, versos 1 e 2 diz que o braço do Senhor não está curto, não está encolhido para que não possa salvar, nem o ouvido do Senhor está tapado ou surdo para que não possa ouvir, mas são as suas maldades, são os seus pecados, as suas iniquidades que separam vocês do Deus de vocês. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso Ele não ouve a oração de vocês. A Bíblia diz que por conta do pecado, todos, igualmente, sem distinção, todos estão separados de Deus. Em toda a Bíblia, gente, pecado e morte sempre foram considerados uma ofensa, e porque é uma ofensa, merece uma punição. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Logo, significa dizer que quem comete pecado deve receber o que no final do mês? Morte. Todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Se eu plantei pecado, eu tenho que colher o quê? Morte. É isso que a Bíblia está dizendo. O salário do pecado é a morte. Logo, significa dizer que eu e você, sem distinção, apesar do capital de conhecimento, poder intelectivo, qualquer pirâmide social ou a escala que você esteja, não interessa. Todos nós igualmente estamos no mesmo nível. Somos completamente depravados diante de Deus, e o nosso pecado provoca ofensa em Deus, e por isso a única coisa que podemos e merecemos receber é a morte. Mas olha, levanta a mão para o alto aí, em nome de Jesus, diz assim: glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque embora o Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, existe uma vírgula, e o texto final diz: mas o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Existiu uma morte para que eu e você pudéssemos receber a verdadeira vida. Por isso que, na verdade, a morte não foi morte. A morte foi o início da verdadeira vida. A gente já aprendeu isso aqui na terceira igreja. Quando a gente vê um irmão querido nosso, uma irmã querida nossa, o corpo lá naquele caixão, é óbvio que nós choramos, nós nos entristecemos, de alguma forma nós ficamos assim, cheios de interrogações na cabeça, mas existe uma esperança viva no coração, e a esperança viva que existe, é que nós cremos no que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia diz que a morte, para o discípulo de Jesus, não é uma partida, mas a morte é uma chegada. Foi Jesus quem disse, João 5,24, na verdade eu digo, quem crê em mim, ou quem ouve as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Para resolver o problema do pecado, para proporcionar salvação à humanidade, sabe? Precisou haver uma morte. E nós sabemos que Jesus sofreu ao ponto de morrer. O livro do profeta Isaías diz que Jesus, ele tomou o nosso lugar. Aliás, o Isaías 53 é fabuloso. Eu sugiro que você faça a leitura ao longo dessa semana, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o peso da nossa iniquidade estava sobre Ele, como ovelha muda foi levada para o matadouro sem abrir a sua boca, mas a Bíblia diz assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a verdadeira paz.
eu e você temos o privilégio de viver em paz exatamente nesse momento, não porque não exista violência, nós estamos em paz, porque alguém já sofreu o castigo que estava sobre nós. A presença de Jesus naquela cruz, irmão, você não consegue entender isso, mas a presença de Jesus naquela cruz foi exatamente uma função substitutiva. Existia uma punição, e a punição era: você é criminoso e merece morrer. Jesus agora faz uma função substitutiva. Ele leva sobre si a punição dos nossos pecados e derrama sobre nós porção abundante da sua graça. Eu e você merecíamos morrer, mas ele morreu para que, em vez de morrermos com a morte dele, pudéssemos viver a verdadeira vida. Logo, salvação, vida e Deus se inicia com a morte. Se não houvesse a morte, eu e você, como falamos no Rio de Janeiro, eu e você estaríamos lascados. Louvado seja o nome dele. Ele morreu por nós. Aliás, ele não apenas morreu por nós, mas ele morreu em nosso lugar. Ele foi capaz naquela cruz de igualar justiça e graça. Porque a justiça de Deus dizia que quem peca tem que morrer. Então, o pecado tem que ser tratado com morte. Quando Jesus morre, ele cumpre a justiça. Mas também há a manifestação da graça. Porque nós não recebemos o presente que merecíamos. Ele deixou de nos dar a punição do pecado e nos deu a sua bendita graça. Mas a morte não apenas nos proporcionou salvação, mas a morte nos torna semelhante a Jesus. Sabe, se eu e você tivéssemos vivido sob a ocupação romana naquele tempo, lá na Palestina, se eu e você estivéssemos vivido naquele período, e vivendo naquele período, se nós tivéssemos visto um homem carregando uma cruz, nós não precisaríamos nem perguntar o que ele estava fazendo. A conclusão era lógica. Alguém passando carregando a cruz, ficaria muito evidente reconhecê-lo como um criminoso condenado, alguém que estava caminhando para o local da sua execução, até porque os romanos obrigavam os sentenciados a carregar a sua cruz até o local onde seriam crucificados. Olha, irmão, em nome de Jesus, se eu e você estamos seguindo a Jesus, só existe um lugar para o qual nós estamos indo, e não é para Disney, não é para Orlando, nós estamos indo não para o topo da montanha. Se eu e você estamos seguindo Jesus, nós estamos indo em direção à morte, como escreveu o grande e respeitável teólogo Dietrich Bonhoeffer. Quando Cristo chama um homem, ele convida esse homem a vir e a morrer. Quando estiver determinado, você precisa aprender isso. Quem estiver determinado a se apegar a si próprio, quem desejar viver para si próprio, a Bíblia diz que perderá a si próprio. Mas quem estiver disposto a morrer para si próprio e se entregar incondicionalmente à obra de Cristo, é o Evangelho, a Bíblia está dizendo que esse encontrará e descobrirá a sua verdadeira identidade, a verdadeira vida pelo preço da morte. É por isso que o apóstolo Paulo foi cuidadoso ao trabalhar esse ensino de Jesus, quando ele estava passando por um dos piores momentos da vida, rompendo com toda a sua cultura do judaísmo. Paulo faz uma declaração que nos impressiona. Paulo diz: eu já decidi não mais viver para mim mesmo, mas eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Por quê? Porque a vida que eu estou vivendo agora, na carne, nesse tempo, eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e também se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que todos os que desejam ser semelhantes a Jesus devem ser submetidos a um processo de mortificação. Você tem que morrer. E é óbvio, quando eu falo que você tem que morrer, não é que eu estou desejando que amanhã eu faça o sepultamento do seu corpo. O que eu estou dizendo é que você tem que morrer para tantas coisas que estão aprisionando você e impedindo você de se entregar completamente.
Irmão, em nome de Jesus, olha para cá, receba essa palavra com amor e com carinho. Não tem como flertar com o pecado e com o diabo e se dar bem. Não tem, irmão. Não tem. E Jesus morreu exatamente por causa disso. Porque Jesus sabe que a obra do diabo é destruir você, envergonhar você. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz isso, louvado seja o nome dele. A Bíblia diz que ele veio para desfazer toda a obra de Satanás. Eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não se iluda. A Bíblia está dizendo nessa noite para mim e para você que existe um tipo de vida que na verdade conduz à morte, mas existe um tipo de morte que na verdade conduz à verdadeira vida. Aliás, o provérbio 14, verso 12, ele diz: há um caminho que para o homem parece ser direito, perfeito, mas o final desse caminho é o caminho de morte. Se eu e você desejamos ter uma vida assim de realizações plenas, verdadeiras, eu e você devemos sentenciar. Eu e você devemos assim rejeitar radicalmente todo tipo de pecado. Sabe, gente, nós estamos assim vindo do Veredas, quem participou do Veredas, mas está pisando nas nuvens. Porque pôde entender que existem portas que nós abrimos, que transmitem legalidade ao diabo, e depois a gente fica tentando entender o motivo pelo qual estamos sofrendo. Não tem como conviver amigavelmente com o pecado e ser feliz. Um dia a conta vai chegar, e é cara. Estão entendendo? Estão entendendo? Não tem como. Talvez o seu pecado, você consiga levá-lo para o sepulcro. Talvez você consiga permanecer com ele oculto. Mas não se iluda. Ainda que as pessoas não tenham conhecimento, ou não sintam o fedor do seu pecado, o fato dele estar escondido, isso provoca amargura na sua alma. O salmista disse: enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram. Abra um parênteses, eu sei, irmão, que esse tipo de sermão, a gente não gosta de ouvir, eu sei, eu também não gosto. Se eu tivesse aí sentado, eu estaria fazendo, sabe o quê? Pensando assim, lá vem discurso moralista. Mas não é discurso moralista, é discurso bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu exatamente para que o pecado não mais tivesse domínio sobre você. A morte de Jesus foi exatamente para tirar você de debaixo do domínio do Senhor errado. Você era escravo do pecado, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário, e lá naquela cruz, antes de morrer, gritou: tetelestai, está consumado, a conta está paga, o preço do resgate está acertado. Irmão, Jesus não fez isso apenas assim por uma questão sensacionalista, hollywoodiana, não. Ele fez isso porque ele sabe que eu e você não somos capazes, pela força do braço, de nos livrarmos do domínio do pecado. Pelo contrário, eu e você, pela força do braço, nós somos capazes de nos entregar ainda mais para o pecado. Mas eu quero dar uma palavra para você: exploda em adoração. A Bíblia diz: o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas o mais extraordinário é que Paulo diz o seguinte: isso é para você. Talvez você tenha chegado aqui assim, e você está se sentindo agora pesado, tentando se esconder nessa poltrona,
porque a carapuça está servindo, olha para cá, em nome de Jesus, não se sinta envergonhado, há uma palavra, há uma saída de emergência. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Não há pecado que não possa ser redimido pelo sacrifício da cruz. Não há fedor do pecado que possa afastar de você a graça de Jesus. Não há buraco fundo onde você se enfiou, que a mão de Jesus não seja extensa o suficiente para arrancar você de lá. Não importa o que você fez, não importa o que você trouxe, o importante é que não há pecado capaz de sobrepujar a ação da graça de Jesus. Se você nesse exato momento está sendo acusado, uma voz está lhe acusando pelo pecado que você cometeu, eu quero liberar sobre o seu ouvido a voz do Espírito Santo dizendo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ressurgiu e está à direita do Pai intercedendo por nós. Foi necessária uma morte para que você pudesse se apropriar da verdadeira vida. Termino com a experiência de um missionário estadunidense. O nome dele, você talvez conheça, já tenha lido acerca dele, Adoniran Judson. E a biografia desse missionário diz que ele é filho de um pastor, foi filho de um pastor congregacional. Nasceu no dia 9 de agosto de 1788 em Massachusetts. Foi ateu durante um certo período da sua vida. Porém, a biografia de Judson diz que após fazer estudos em alguma universidade, ele ingressou no seminário teológico em 1812 e foi designado missionário pela igreja congregacional. Casou-se com ela no dia 5 de fevereiro de 1812 e ao pedir, olha isso, irmão, ao pedir a sua esposa em casamento, ele disse o seguinte, olha que declaração de amor fantástica, ele disse: dê-me a sua mão em casamento para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Jesus Cristo. Que declaração de amor fantástica. Alguém gritou: tá louco? Aceite se casar comigo, e eu colocarei uma mochila nas suas costas, de viver comigo nas selvas da Ásia, e morrer comigo pela causa de Cristo. Não sei se ela estava no corpo ou fora do corpo, mas ela aceitou. E a história diz que agora esse casal de missionários, eles vão para Birmania, atual Mianmar, chegam lá em 1813 e começam agora a imergir na língua e na cultura birmanesa. Depois de 6 anos, tanto Adoniran Judson quanto sua esposa, os dois sentiram-se capazes, depois de 6 anos, sentiram-se capazes de pregar o primeiro sermão, e só depois, Fabrício, de 7 anos na Birmânia, é que eles registraram a primeira conversão. Eu já tinha desistido há muito tempo. A biografia diz que Adoniran Judson precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. 20 anos. Aliás, os sofrimentos que ele fora submetido foram tão intensos, tanto sofrimento que a sua própria biografia diz que ele ficou viúvo 2 vezes e perdeu os seus 6 filhos durante a sua carreira como missionário. Ele e a família eram constantemente assolados por diversas enfermidades. Mas o final da história dele é surpreendente. Depois de 37 anos de ministério missionário naquela aldeia, depois de 37 anos pregando o evangelho na Birmânia, a biografia diz que agora ele volta para o seu lar, ele volta para o seu país, Estados Unidos. Depois de voltar, retorna imediatamente para a Birmânia. E quando ele volta, ele morre.
37 anos de ministério. Só que se você pegar qualquer missiologia, qualquer escola missiológica, qualquer um vai dizer para você, qualquer um vai dizer para você, o senso comum apurou que o ministério deste missionário frutificou tanto, apesar das mortes. Frutificou tanto, que depois de 37 anos de ministério, ele deixou mais de 7.000 birmaneses batizados em nome de Jesus Cristo. 63 igrejas organizadas. Atualmente calcula-se que existam mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar, tudo como resultado de mortes sofridas por um homem disposto a seguir radicalmente a Jesus. Quais são as mortes que precisam existir em você para que você se entregue completamente? Foi necessário, tanto para Adoniram quanto para sua família, sofrerem a morte do conforto, sofrerem a morte da comodidade, sofrerem a morte da separação do lar, sofrerem a morte da separação dos familiares. Foi necessária a morte da ambição pessoal. Sabe, gente, a semelhança desse casal de missionários, eu e você somos chamados a morrer todo dia, para que haja em nós uma vida de frutificação. Enquanto nós não sacrificarmos o nosso grande ídolo, Jesus nunca será o nosso supremo Senhor. Vou repetir. Enquanto você mantiver na sua vida esse ídolo que teima em roubar de Jesus o lugar de exaltação do seu ser, enquanto você mantiver na sua vida esse flertar com o pecado, achando que em algum momento o pecado pode lhe proporcionar algo bom, irmão, o pecado só dá prazer, e prazer dura no máximo 30 minutos. Depois que o porre passa, você sente dor de cabeça, você se sente envergonhado, você não se lembra da vergonha que fez. Então assim, em nome de Jesus, Deus não te chamou para ser um pão pisado pelo diabo. Deus te chamou para ser assim, uma expressão máxima do pão vivo que desceu do céu. Você não é cavalo de Satanás. Você é templo do Espírito Santo. Você não é instrumento de vergonha. Você é instrumento de exaltação para o nome de Jesus. A sua identidade não é filho do diabo. A sua identidade é filho do rei. Há um chamado para você, e o seu chamado não é de envergonhar o evangelho, o seu chamado é de transformar pessoas no poder do evangelho, que precisa morrer dentro de você. Sabe, eu saio dessa celebração hoje disposto a matar dentro de mim alguns ídolos que teimam permanecer. E eu digo isso com muita pureza. Talvez você estranhe e diga assim, mas pastor, o senhor tem? Óbvio que eu sou igual a você, não sou diferente em nada, filho. Alguns pastores acham que são, eu não sou louco de achar. Eles acham, mas eles não são. Aliás, eles até se apresentam para vocês como sendo os ungidos de Deus, mas você também é, porque ser ungido é receber a unção do Espírito Santo. Você também tem. Eu saio dessa celebração fazendo uma oração, pedindo ao Senhor, por favor, me dê coragem e capacidade de arrancar de mim tudo aquilo que me impede de servir integralmente a obra do Senhor. Não quero viver para mim mesmo. Quero fazer como o apóstolo Paulo. Quero considerar não a minha vida como preciosa, mas considerar apenas o fato de cumprir com perseverança, ousadia e coragem a carreira que recebi, de dar bom testemunho da graça de Jesus. Vamos ficar em pé.